Olá pessoal, professor James Barbosa, matemática, pré-ENEM legal, mais uma aula para a gente tratar de geometria espacial. Agora o módulo 3, para a gente fechar essa primeira série, tá bom? Vamos lá, aqui a gente vai trabalhar a ideia de esfera e um pouquinho sobre pirâmides, tá bom? Então vamos lá, vamos entender mais ou menos esses conceitos aí que são bem complexos, mas você vai precisar utilizar dentro das avaliações da prova do Enem, tá bom? Vem comigo. Nós temos aqui alguns tópicos que vão ser trabalhados hoje, né? Pirâmide, tipo de pirâmide, as pirâmides e seus elementos, né? Pirâmides regulares retas, para a gente poder trabalhar, e finalmente a ideia de volume e área de esfera, tá bom? Vamos lá. A pirâmide é uma figura geométrica espacial, mais precisamente um poliedro, né? E ela é composta por base e um vértice. Sua base é um polígono e pode ser triangular, pentagonal, quadrangular, retangular, paralelogramo ou outros, tá? É tanto, gente, só para a gente lembrar aqui, tá? Eu defino a ideia da pirâmide através da sua base. Já o vértice corresponde a um ponto mais distante da base da pirâmide e une todas as faces laterais triangulares. Em outros termos, a pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal, que possui todos os vértices num plano, né, no caso da plano da base. Sua altura corresponde à distância entre o vértice da pirâmide e sua base. Olha só. Tipo de pirâmides. A gente tem aqui uma pirâmide de base triangular. É importante você observar que todas elas definem a ideia do nome da pirâmide através da base, tá? Ok? Nós temos aqui uma base quadrangular, ou seja, pirâmide quadrangular reta. Olha aqui o número de vértices. 1, 2, 3 e 4 vértices, tá vendo? Pirâmide pentagonal regular. Penta, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices na base. Pirâmide hexagonal, né? Hexa de 6, você tem 1, você tem 2, 3, 4, 5, 6 vértices na base. Então, basicamente, eu traduzo ou defino a ideia de uma pirâmide e também de um prisma, tá? Pegando um pouquinho da ideia anterior, através do número de vértices da base. Então, nós temos pirâmide triangular, pirâmide quadrada, pirâmide pentagonal e pirâmide hexagonal. São alguns que mais caem em avaliações, tá bom? Bem, regiões especiais de um polígono, né? De vértice de um polígono. Vamos verificar como é que fica isso. Eu trouxe uma pirâmide aqui de base quadrada e a gente vai definir algumas coisas. O que é que eu consigo encontrar nessa pirâmide? Eu consigo encontrar a ideia do vértice, tudo bem? Vértice é o ponto, o cume, né, da pirâmide, o ponto mais alto, ok? Nós temos ainda a ideia da face lateral, tá bom? Essa face lateral aqui, ó, ok? Essa facezinha lateral. Nós temos ainda o quê? A ideia da área da base, né? No caso aqui é uma pirâmide de base quadrada. Nós temos ainda a ideia, se você olhar direitinho aqui, ó, você vai perceber que tem um corte lateral aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu apagar aqui, vai ficar mais fácil você observar. Nós temos aqui a ideia do apótema, né? O que é apótema, professor? Apótema nada mais é do que a altura lateral da superfície, que é um triângulo qualquer, tá bom? E nós temos ainda o quê, ó? A parte central, lembrando que como eu estou mexendo com pirâmide, gente, a altura dela, ela está no centro dela, tá? Ou seja, é o encontro dos pontos médios aqui, tá vendo? Ó? Então, a partir desse cara aqui, em relação ao vértice, nós temos a altura da pirâmide, tá bom? Pessoal, o professor falou altura agorinha, só que a altura lateral é chamada de apótema, tá bom? A altura para calcular, para desenvolver a ideia de área, você usa a apótema. A altura para você desenvolver volume, você usa essa altura central, tá bom? Lembrando que estamos mexendo com figuras geométricas espaciais. O que é um vértice? Ponto mais distante da base. O que é uma apótema? A altura de cada face lateral. O que é uma face lateral? Regiões triangulares formadas por triângulos, tá? Consecutivos do polígono e do vértice. Base, polígono sobre o qual a pirâmide se apoia. Aí tem vários tipos, né? A altura do vértice é o centro, que é essa daqui, ó. Essa altura aqui, ó. Tá bom? Tá sempre no centro da pirâmide. Ok, pessoal? Resumão de pirâmides aí, ó. E a gente consegue trabalhar com algumas outras relações também, ó. Por exemplo, uma pirâmide é dita reta quando as arestas laterais são congruentes, ou seja, a palavra congruência vem de igualdade, né? Uma pirâmide é dita regular quando sua base é um polígono também regular. Ok? Olha a pirâmide aí, ó. Dois exemplos para a gente matar ela aqui, ó. Pirâmide pentagonal, base pentagonal, tá bom? Só para a gente lembrar. Pirâmide
quadrangular, ou seja, base quadrada. E assim eu vou definindo todas as outras pirâmides, tá bom? Podemos classificar as pirâmides conforme o polígono de suas bases, como eu já havia dito, tá bom? Quando a base é um quadrado, é quadrangular e assim por diante. Ok? Vamos lá. Vamos à próxima. Nós temos aqui, ó, a ideia da pirâmide quadrangular, né? Ela vai envolver aqui os conceitos básicos aqui da pirâmide. Elementos, arestas, né? Então vou trazer aqui uma montagem dela. Primeira montagem da base, né? Você faz as ligações em relação ao vértice aqui, ó. E você vai ter a montagem de uma pirâmide de base, pode ser no caso aqui retangular ou quadrada, não importa, tá bom? Nós temos as arestas, nós temos a base, né, aqui, ó. Tudo bem? Nós temos as faces laterais aí, tá vendo? Ó, aparecendo, um destaquezinho para vocês. Ok? Aí você tem uns pontos aí, A, B, C, né? Esses pontinhos são os vértices da base da pirâmide, tá, gente? Para ficar mais claro. Vértice da pirâmide, logo acima, já havia dito. Altura, sempre na parte central. Lembra o ponto O aqui de origem, de encontro das diagonais, tá bom? Aí você projeta em relação ao vértice a altura dela. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, você vai ter uma ideia de uma aresta da base, tá? Ou chamado também de apótema da base, tá bom, gente? Que é esse O ao M aí, ó. E nós temos a apótema lateral, como a gente já havia visto no exemplo anterior, tá bom? Ou seja, a primeira chamada de apótema da base, e essa lateral aqui é chamada de apótema da pirâmide, tá bom? Então tá aí todos os conceitos possíveis. Olha o triângulo retângulo aparecendo ali, tá bom? Lembrando que aqui também tem a ideia da altura, não esqueçam, tá? Essa relação matemática pode ser trabalhada através do teorema, tá, gente? Professor, que teorema é esse? Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. O tal do teorema de Pitágoras, né? Vamos ao primeiro probleminha envolvendo a ideia da geometria espacial. Nesse probleminha, a gente vai trazer aqui uma abordagem do tronco de uma pirâmide, tá bom? É importante você entender o seguinte. Quando você imagina a pirâmide, lembra da pirâmide lá de Kelps, né? Imagina aí. Então você tem o quê? Uma pirâmide. Imagina uma pirâmide de base quadrada, que é a que a gente está usando mais aqui. Imagina agora essa pirâmide sofrendo um corte, né? Um corte paralelo em relação à base. Aqui está a base da pirâmide, você imagina um corte paralelo. Esse corte vai retirar a parte de cima da pirâmide. Então ela virou o tronco de pirâmide, tá bom? Vamos ao problema. Ano 2021, bem recente aí, ó. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Templo de... Aí eu vou falar esse nome, né? Vamos chamar de K. Localizado na cidade de Shenzhen. Eu vou ver se eu consigo falar esse nome, no México, né? Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide, de base quadrada, como eu já havia dito, tá bom? As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse triângulo são. Agora, esse probleminha, ó, vem comigo aqui, ó. Esse probleminha, ele vai aparecer pra gente, na verdade, o que ele quer? Ele quer que você consiga definir a figura da pirâmide e a resposta está ligada à geometria plana. Então, vamos ver o que vocês conhecem de figuras planas, tá bom? Da geometria. Se você ainda tem dúvida, volta lá na aula 1, né? No caso, na aula 7 de geometria plana e dá uma revisada nas figuras planas principais, tá bom? Vamos lá. Item A, 2 quadrados e 4 retângulos. Item B, 1 retângulo e 4 triângulos isósceles. Item C, 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. Letra D, 1 quadrado e 3 retângulos e 2 trapézios retangulares. Letra E, 2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Eu já trouxe a figura bonitinha para vocês, tá vendo? Ó? O que a gente vai fazer, professor? A gente vai abrir aqui, ó, só para a gente fazer uma observação. Dá uma olhadinha, o que eu tenho aqui, ó, de imagens. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, colocar isso aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Uma figura de um quadrilátero, né? Só que embaixo eu também tenho um quadrado, gente. Dá uma olhadinha aí, ó. Então vamos dar uma olhadinha. 2 quadrados só existem na letra A e na letra C, tá vendo? Ó? Tudo bem? Aparece também aqui 2 quadrados na letra E, né? Tá, vamos seguir. Porém, quando eu olho para as faces laterais, aí vamos às observações, a gente tem a figura aqui, ó, nessa face lateral, de um trapézio. Perceberam? Nós temos a ideia de um trapézio. Professor, como assim um trapézio? O trapézio ele vai ter o quê? Ele vai ter base menor, ele vai ter base maior, ele também vai ter altura, tá?
relevante aqui, ó. Essa altura, ela vai formar um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui a ideia de um trapézio. Só que se você pensar na pirâmide, deixa eu fazer um desenho aqui rápido aqui, que a gente já viu alguns, né? Vou fazer um aqui bem rapidinho para vocês visualizarem ou deslumbrarem isso aqui, ó. Tá bom? Vou colocar o eixo central aqui, ó. E a gente vai ter uma ideia só da face lateral, tá bom? Olha aqui, ó. Vou criar de novo, vou criar aqui uma pirâmide rapidinho. E nós vamos fazer aquele corte que eu falei para vocês, tá? Professor, que corte é esse? Olha só como é que funciona. Olha o corte. Um corte paralelo à base. Olha como é que funciona. Nesse corte paralelo à base eu vou ter um trapézio. Vamos chamar de trapézio 1. Aqui na frente eu tenho outro trapézio. Ó. Vou chamar de trapézio 2. Ok? Então eu tenho o quê? Como são 4 faces laterais, e a partir do momento que eu faço o corte, eu vou ter o quê? 4 trapézios, né? Alternativa correta, ó. 2 quadrados, né? Um menor e um maior. Esse de cima aqui, ó, são os quadrados. São os quadrados. E 4 trapézios isósceles. Pessoal, por que é isósceles? Porque quando eu faço o corte aqui, ó, esse lado da pirâmide aqui, ó, esse triângulo aqui lateral, esse é igual a esse. E a base é diferente, tá? Ou seja, ele é isósceles no corte. Ou seja, os lados continuam sendo iguais, tá bom? Por isso, trapézio isósceles. Alternativa correta, letra C de casa. 2 quadrados e 4 trapézios isósceles, tá bom? Questão bem legal para trabalhar aí, né? Tudo bem, pessoal? Gostaram aí? Então, a gente usou geometria espacial e também usou geometria plana para resolver o problema. Conceitos básicos de geometria plana. Vamos lá na próxima? Olha aqui. Essa questão é um exemplo, eu trouxe um exemplo, depois de cair em outra questão de Enem, para você entender como é que ela aparece, né? O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, né? Que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada, feita de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo que a aresta da base da pirâmide é 3, gente, a aresta da base da pirâmide é 3, ó. Ok? É 3. E a altura da pirâmide é 4, gente, lembra que a altura está no centro da pirâmide, hein? A altura está bem aqui, no centro da pirâmide. O volume do concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide é... Aí você vai fazer o quê? Vai aplicar a fórmula coringa, né? Professor, qual é a fórmula coringa? Essa aqui, ó. Essa fórmulazinha aí, ó. Professor, qual a diferença entre aquelas fórmulas que a gente viu em áreas anteriores e essa agora? Gente, atenção aqui, ó. Quando eu penso, por exemplo, na ideia de pirâmide, eu vou remeter uma ideia de um prisma, tá bom? Vamos pensar num paralelepípedo aqui, ó. A pirâmide, ela tem um terço, tá? Deixa eu fechar aqui para você entender meu desenho. A pirâmide tem um terço, apenas um terço, de um prisma qualquer, tá bom? Então, quando você pensar numa pirâmide, você vai pensar que ela só tem um terço do todo. Ou seja, quando eu retiro da página, é como se eu pegasse uma barra de sabão e cortasse ela, né, e montasse essa figura, tá? Aqui embaixo, se eu fosse voltar a remeter a figura anterior, eu teria algo mais ou menos assim, ó. Tá bom? Então, essa parte interna da figura, ela representa apenas um terço, tá bom? Por isso, a área da base vezes a altura dividido por 3, tá bom? Então, o que eu preciso aqui para calcular? Preciso lembrar que, diferente da fórmula anterior, do volume, que era a área da base vezes a altura, essa aqui é dividido por 3. Só isso, porque é só ter essa parte. Professor, mas quem é a área da base? Olha aqui, ó, a área da base, como é um quadrado, lado vezes lado, que é igual a 9 centímetros. Aí é só substituir aqui, ó. Quem é a altura da pirâmide? Essa informação ele dá no problema. Ó. Ele diz que a altura da pirâmide vale 4 metros, tá vendo? Ó? Altura, 4 metros. Aí é só molezinha, só substituir, não é isso? A área da base vale 9, como a gente já havia calculado aqui, ó. A altura vale 4 dividido por 3. Quanto é 9 vezes 3? 9 vezes 4? 36, né? 36 dividido por 3, ó. Alternativa correta aí para a gente matar a letra D, tá bom? É uma questão já bem elaborada aí sobre essa figura, tá bom, gente? Ok? Então nós temos aqui uma questão que envolve pirâmides, né? Agora vamos para o outro tópico aqui, ó, importantíssimo também, que é a ideia de esfera, tá bom? O volume da esfera é calculado em função do raio, onde o raio corresponde à distância entre o centro e qualquer ponto da superfície.
A esfera é um sólido geométrico espacial formado por todos os pontos do espaço que estão a uma distância do centro igual ou menor que o raio. Vamos verificar isso aqui através de uma imagem, né? Ok? Olha como é que fica aqui, ó. A imagem de uma bola, né? E a fórmula que eu vou trabalhar é 4π ao cubo dividido por 3, tá? Tudo bem? Onde V é o volume da esfera, o π a gente conhece ele como 3,14, né? A gente vai usar isso aqui sempre, né? E a gente já pode aplicar isso aqui nas fórmulas. Primeira fórmula, volume. Muita atenção na ideia do volume, tá? E também é uma que é bem menos usada, mas também pode aparecer para vocês, que é a área da esfera, tá? Então, o que que nós temos? Lembrando que a esfera, ela é uma superfície que ela envolve várias dimensões, tá? Quando você olha para a esfera, você vai lembrar da ideia de uma circunferência, que é o πr ao quadrado, ok? Só que a esfera, ela tem várias dimensões retangulares, tá? Infinitas, para poder formar. Lembra da bola de futebol, né? Você tem vários pedacinhos ali, várias junções para você ter uma ideia de uma esfera, tá bom? Então você tem várias figuras em formato de círculos, né? Tá bom? Só que dentro da pirâmide, dentro da esfera, quando eu vou olhar, eu tenho 4 dimensões, tá? Ou seja, você imagina dentro da esfera, você tem um ponto e tem 4 dimensões aqui para gerir essa ideia da superfície. Vamos lá? Vamos para a área? Então a área vai ser 4π ao quadrado, tá bom? Ou seja, 4πr ao quadrado. E o volume 4πr ao cubo dividido por 3. Olha a imagem como é que ela fica aqui, ó. Nós temos as dimensões, nós temos o raio, que é a distância que eu tenho entre o centro e esse ponto aqui, né? A imagem geradora aqui, né? Isso aqui você vai lembrar do sólido de revolução, né? Lá no módulo 1, tá? Isso aqui é a imagem geradora, que vai gerar a esfera. Revolução, módulo de revolução. Superfície, que é o que forma aqui a figura, né? E o centro da esfera, tá? Aqui tem outro desenho onde tá mais fácil de ilustrar, né? A ideia do raio. O diâmetro, que é esse pedaço todinho aqui dela, né? Ou seja, pedaço daqui para cá. É chamado de diâmetro. E o centro da esfera, tá bom? Vamos lá, vamos aos probleminhas. Eu trouxe um probleminha aqui rápido para você entender mais ou menos como é que funciona isso, até para aprender um pouco mais sobre a questão da esfera. Ele diz assim, ó, uma esfera de raio 7 centímetros, ok? Ele quer saber o quê? Calcula a superfície, ele quer saber da área. Vamos aplicar aqui a área nela, tá? Aplicando a forma da área, eu vou ter o quê? Vamos olhar para a figura. Olha aqui, ó. Do centro da circunferência, do centro, né, que é o ponto O da circunferência, a gente vai obter o quê? A ideia do raio, não é isso? E o raio corresponde a 7 centímetros. Gente, substitui, né? Vamos substituir? A gente vai ter o quê, ó? A gente vai ter 4π, né? Que é correspondente a 3,14, e o raio vale 7. Substituindo todo mundo aqui, ó. Eu vou obter o quê? 7 ao quadrado dá 49. Se eu não quiser mexer com o valor de π, ó, eu já posso chamar aqui esse canarinho de 196π por centímetros quadrados. Lembrando que o primeiro exemplo aqui é só cálculo de área, tá? Vamos a um probleminha aqui da banca, né, de 2022, tá? Há 2 anos atrás. A gente já consegue ver uma questão de aplicação. Vamos a ela? Nós temos aqui, ó, peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 e a altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume do metal, ou de metal resultante, será utilizado para a fabricação de esferas. Esferas, pessoal, figuras geométricas espaciais, né, a gente já viu agora há pouco, maciças, com diâmetro de 1 centímetro. Grava a informação, ó. A gente tem a ideia do diâmetro de 1 centímetro aqui, para trabalhar, tá bom? A serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorra perca de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a ideia do volume, que é o πr, né? O volume do cilindro, tá, gente? A gente estava remetendo aqui a ideia do cilindro primeiro. A gente vai calcular o volume desse cilindro. A gente vai entender que a ideia do raio, né? O raio desse cilindro aqui, ó, corresponde a 4. 4 ao quadrado dá 16 vezes 50, tá? Que vai ser a altura, né? O tamanho desse camaradinho aí, ó. 16 vezes 50 vai dar 800π, tá bom? Segura aí.
dá 800 π aí para a dimensão de volume, tá? Vamos ao volume da esfera, pessoal, volume da esfera. O volume da esfera, aí eu tenho de novo, ó, 4, a gente vai lembrar um pouquinho que a esfera tem uma dimensão lá de raio, né? Ele deu um diâmetro lá de 1, né? 1 centímetro, logo o raio é metade. Raio ao quadrado, ou seja, 0,25 ao quadrado é igual a 0,5 é igual a 0,125. Isso aqui vezes 4 vai dar meio, tá, gente? Ok? 4 vezes 0,125 dá meio. Meio dividido por 3, ó, a gente vai chegar num valor mais ou menos assim, ó. Eu vou segurar esse valor aqui de 0,5, tá? O que eu preciso saber, professor? Eu preciso saber quantas esferas eu consigo produzir, ó. Então, eu vou fazer uma razão entre o volume do cilindro e o volume da esfera, tá bom? Vamos lá, finalizando aqui, ó. Eu trabalho o meio pelos extremos, ou seja, repete o valor do cilindro, que é 800, dividido por 0,5, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, faz um cálculo rápido aí, pessoal, e vocês vão obter o valor de 4.800 peças ou esferas, né? Alternativa correta, né? Alternativa correta, letra D de dado, tá bom? É uma questão de nível mais avançado. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aulazinha de esferas, né? E aguardo vocês na próxima. Um abraço, tchau!